Glória a Deus. A todos os irmãos e amigos que nos acompanham por meio do canal AD Rio Largo no YouTube, sejam todos agraciados por Deus e atentem para a revelação bíblica pela iluminação do Espírito Santo em nós, para assim poder ministrarmos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quando lemos os Salmos, notadamente perceberemos que são poemas extraídos dos salmistas que, com a sua alma, expressaram os seus sentimentos, ora de tristeza, ora de alegria, ora na abundância, ora nas necessidades. Quando estudamos os livros poéticos, temos a compreensão que salmos são louvores. Título este extraído da versão dos 70, quando do hebraico para o grego a Bíblia fora traduzido, que quer dizer cânticos para serem acompanhados por instrumentos de cordas. Quando nós sistematicamente vamos dividir este livro, são 5 partes assim nesta divisão. A primeira, que vai do número 1 ao número 41. O segundo livro, ou a segunda parte, vai do Salmo 42 ao 72. A terceira parte vai do 73 ao 89. A quarta parte vai do Salmo 90 ao Salmo 106. E a quinta e última parte vai do Salmo 107 ao de número 150. E em cada uma dessas partes é notório os temas, os assuntos, aquilo que é expressado por esses salmistas, como livramento e redenção, adoração no santuário, os caminhos de Deus no deserto, a palavra de Deus e o seu louvor. É interessante também notarmos que foram muitos salmistas
que notificaram esses hinos de adoração a Deus. A exemplo de Asaf, que escrevera 12. Os filhos de Corá, que escreveram 10 dos 150 salmos. Salomão, 2. Moisés, Emã e Etã, 1. Cada um deles. Cerca de 50 salmos são anônimos, salmistas não identificados. Mas o interessante é que 73, a maioria, em número maior do que os demais, foi Davi quem escreveu. É óbvio que é o maior livro da Bíblia, que nele contém o capítulo mais extenso, como também o capítulo mais curto, e o versículo central da Bíblia também está nos Salmos. São curiosidades quando nós colocamos por categorias classificatórias. Mas só como base para o nosso preâmbulo, o que eu quero transmitir com a ajuda de Deus está exatamente no texto que nós lemos. E eu quero tratar sobre o tema aprendendo com as ovelhas e sendo guiado pelo Supremo Pastor. Aprendendo com as ovelhas e sendo guiado pelo Supremo Pastor. Logo de início, o verso 1, quando Davi, em um dos momentos difíceis que enfrentara, já havia sido ungido rei de Israel. No entanto, não tinha assumido na totalidade o trono. Quando, na ocasião, estivera no deserto, ele vai escrever, ele vai expressar aquilo que a sua alma estava sentindo. Inspirado pelo Espírito Santo, ele declara que Deus é o seu pastor. Nada, absolutamente nada, lhe faltará. A expressão nada me faltará significa que não me faltará nada que for necessário à realização da vontade de Deus em minha vida. Essa expressão ainda significa que me contentarei com a provisão e o cuidado do bom pastor, mesmo em tempos pessoalmente difíceis, exatamente pela confiança no seu amor e no seu cuidado para conosco. Quando Davi, ainda na sua idade jovem, chamado por Deus, ungido pelo Senhor, marcado por uma consagração que o elevou ao cargo maior de chefia na monarquia, no reino de Israel. Contudo, isto não lhe fez melhor nem maior do que ninguém. Quando aprendemos com a sua integridade e humildade, nós vemos claramente que Davi tinha
total dependência de Deus. Quando declaramos que Ele é o nosso pastor, nos colocamos na condição de ovelhas. E na condição de ovelhas, nós estamos debaixo do cuidado, da provisão, do amor que Deus, como pastor, Ele tem para conosco. Observemos que Ele diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Toda vez que você sentir que o pastor está presente e que você pode deitar-se em paz, que você pode estar em uma condição livre de todo medo, você perceberá que águas tranquilas, que águas mansas irão jorrar, que é indispensável para a vida de uma ovelha. Ele disse: refrigera a minha alma. Toda vez que você sentir desânimo, e você entender esta verdade espiritual, o bom pastor vai reavivar, vai revigorar a tua alma. Ele é capaz de te colocar nos braços, de te orientar a um alvo que você possa alcançar. Ainda que eu andasse, segundo alguns comentadores, Davi, quando estava guiando as ovelhas no deserto, em caminhos que na verdade eram vales entre montanhas, alguns salteadores se escondiam nas fendas das rochas. E quando o pastor passava à frente das ovelhas, alguns desses salteadores, de forma súbita, atraía para si a ovelha, a tomava, roubava ou matava. Outros sim, das montanhas caíam pedras, rolavam pedras, que machucavam ou até matavam as ovelhas. Entendendo o perigo do caminho, Davi, ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. No caminho da vida, na jornada cristã, você, ovelha do Senhor, enfrenta os perigos dos salteadores, enfrenta o perigo das pedras, mas tenha a certeza de que se o pastor está contigo, nada você irá temer. Em tempos de perigo, dificuldade e mesmo de morte, o crente não teme nenhum mal. Por quê? Porque ele está presente.
Glória a Deus. E ele completa dizendo: a tua vara e o teu cajado me consolam. Glória a Deus. E depois ele diz: unges a minha cabeça com óleo. O que ele coloca aqui são os instrumentos utilizados pelo pastor. Ele trata aqui primeiro da vara, que era um instrumento que o pastor recorria para disciplinar e corrigir as ovelhas rebeldes. Essas que insistiam em afastar-se do grupo. A vara simbolizava a palavra falada, a intervenção, expressava a atividade da mente, como também a vontade divina em seu trato com os homens. A vara significa a autoridade de Deus, porque ela carrega consigo o poder convincente e o impacto irrefutável da expressão que diz: assim diz o Senhor. Quando nós analisamos teologicamente, vemos este aspecto. O aspecto da utilização da vara era de examinar. E esse exame era para contar as ovelhas. O pastor saía para examinar e para contar. Enquanto que o cajado, instrumento usado unicamente para cuidar das ovelhas. A vara, por sua vez, instruía, disciplinava, corrigia. Enquanto o cajado simbolizava o Espírito Santo, que era para trazer as ovelhas para perto, que era para dirigir as ovelhas pelo caminho certo, e era para pegar as ovelhas para fazer este exame. Enquanto que o óleo do antigo Israel, os pastores usavam para 3 propósitos. O primeiro deles era para repelir os insetos. É interessante porque era mistura de óleo com uma sulfa que se colocava na cabeça da ovelha. E esses insetos do deserto não vinham. Servia como uma espécie de repelente. O segundo propósito era para evitar conflitos. No mundo dos animais existem conflitos. E entre as ovelhas existiam as brigas de cabeçadas. E este óleo também servia como substância gordurosa, escorregadia, para que quando elas se enfrentassem, não se machucassem. E o terceiro propósito do óleo era para curar as machucaduras. Os espinhos do deserto que feriam, as pedras que cortavam. Agora imagine a vara, o cajado e o óleo, símbolos espirituais para a vida do cristão. O crente que é regido pela autoridade da palavra. O crente que é
atraído pela voz do pastor e é ungido com o Espírito Santo, nada a este crente acontece fora dos desígnios de Deus. O que eu estou dizendo, eu estou bem devagar, bem sistemático, é um culto de instrução. Eu preciso que você compreenda o quanto é impactante entender as coisas simples que a Bíblia nos ensina e nós muitas vezes, desapercebidos, não as compreendemos. O pastor Alejandro Bulhon, muitos conhecem, ele comentou que na América Latina, o pastor toma o seu cajado, empurra as ovelhas, pega a vara, bate naquelas que saem do caminho. E lá nas terras bíblicas, na Palestina, o pastor ia à frente e as ovelhas o seguiam. E o pastor, por amar, dormia e comia ao lado delas. O lobo, que podia andar vários quilômetros, numa distância ou numa velocidade de 10 quilômetros por hora, em alguns casos, pasmem, alguns lobos chegavam a atingir 65 quilômetros, quando ele entendia que valia a pena uma perseguição. Felinos com os dentes que eram ideais para dilacerar a presa, eram preparados para segurar a ovelha. E o lobo preferia perseguir, caçar, correr atrás de animais, de ovelhas velhas, feridas, doentes ou filhotes vulneráveis, ao invés das saudáveis. O que eu estou dizendo é que, enquanto você estiver alimentado pelo pastor, enquanto você estiver comendo pastos verdes, enquanto você estiver sobre águas tranquilas, você está sendo bem alimentado. Você é uma ovelha sadia, portanto forte, e o lobo não conseguirá te atacar. Glória a Deus. A figura do lobo devorador é o diabo com as suas artimanhas, com a sua maneira sutil e sorrateira de querer enganar. Se utiliza da figura do mercenário, que o próprio Jesus falou no capítulo 10 de João, que vem para matar, roubar e destruir, que não entra pela porta. Ele é ladrão e salteador. Glória a Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 20. Grande pastor das ovelhas, que nos aperfeiçoa em toda obra, para fazermos a sua vontade. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 4. Ele é o sumo pastor que aparecerá
Glória a Deus. Salmo 80, verso 1. Pastor de Israel, é Deus que nos guia como rebanho. 1 de Pedro 2,25. Éramos ovelhas desgarradas, mas agora temos voltado ao pastor das nossas almas. João capítulo 10, versículo 7, versículo 11. Eu sou a porta das ovelhas, disse Jesus. Aonde acharemos pastagem? Porque Ele é o bom pastor. É Ele que dá a vida pelas ovelhas. E foi Jesus quem afirmou: eu conheço as minhas ovelhas, e das tais eu sou conhecido. Porque a ovelha ouve a voz do seu pastor. Quem é mercenário e fala aos ouvidos da ovelha, ela compreende que não é a voz do seu Senhor. Glória a Deus. Finalizo dizendo: a ovelha produz lã desde o momento que ela nasce. E tratar-se de algo natural gera dor. Mas como naturalmente o pastor tem que fazer a tosquia, ninguém precisa forçar. Quanto mais tosquiada for, mais lã a ovelha vai produzir. Glória a Deus. O maior órgão da ovelha é o estômago, que chega a tomar a maior parte da sua caixa torácica. Quando a ovelha enche o estômago de tanto comer, e por muito brincar para desgastar a comida, para fazer o processo de digestão, elas caem no chão e ficam com as pontas ou com as patas para cima. Se ela imediatamente não for erguida em um espaço de pelo menos de 1 hora, ela morrerá asfixiada, porque a lã, ela vai dificultar os movimentos. O estômago irá lhe apertar o seu pulmão, e por isso o pastor precisa andar no meio das ovelhas, até mesmo durante a noite, levantando as que estão caídas. A tosquia muitas vezes dói, mas precisamos ser forjados, moldados, cuidados pelo pastor. Ele tem que tirar de nós aquilo que não faz parte do crescimento natural, de maneira que, aleluia, precisamos ser disciplinados e corrigidos todos os dias. Enquanto você dorme, o pastor está cuidando de você. Ele não cochila, ele não dorme. Ele é o guarda de Israel. É a tua sombra, é a tua direita. Está escrito: o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Finalizo e digo:
Quando ele falou: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Deus aqui é descrito como aquele que supre as necessidades dos seus filhos em meio às forças do mal que procuram destruí-los. Apesar do crente estar na luta diária contra Satanás e ter em volta de si uma sociedade pagã, a graça de Deus que ele recebe o capacita a viver entre feras, como viveu Paulo lá em Éfeso. Aleluia. Ele pode saciar-se à mesa do Senhor com fé, com ação de graças, com esperança, em perfeita paz e protegido pelo, aleluia, o amor de Deus. Esse cálice que transborda, aqui a tradução literal é: meu cálice tem bebida abundante. Essa é uma alusão ao bebedouro, à nascente do pastor, que na antiguidade era uma pedra grande escavada em forma de tanque. Cabia cerca de 200 litros de água, aonde as ovelhas bebiam. Aleluia. Jesus é essa fonte inesgotável, onde você pode beber. Não adianta a ovelha querer beber fora do tanque. Aleluia. Porque assim fazendo, ela perderá forças. E ele disse: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Aleluia. No campo físico é a alegria de estar congregando entre irmãos, em comunhão, adorando e servindo a Deus. E no campo espiritual é a esperança de que quando findar a nossa tarefa aqui na terra, estaremos também para sempre com Ele, lhe servindo, lhe adorando e sendo cuidado eternamente por Ele. Deus abençoe os irmãos.